Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. No dia de hoje eu quero poder falar um pouco mais sobre o Hash Template, que é uma classe Java que permite com que a gente trabalhe aí com requisição HTTP. Ela é muito fácil de utilizar e espero, né, que seja uma explicação clara, que você consiga aí compreender aquilo que vai ser abordado no vídeo. Bom, aí nessa aula a gente vai considerar o seguinte: a gente vai estar consumindo os recursos, os dados da API do IBGE nesse endpoint. O IBGE disponibilizou nesse endpoint, né, API v1/localidades/estado, uma lista com os estados brasileiros. Perfeito? O IBGE disponibilizou esse recurso aí para a gente. Beleza, maravilha. Como que a gente faz para poder estar consumindo esse serviço e exibindo os estados no console log, por exemplo, no console da nossa aplicação, por exemplo? Bom, aqui vem a implementação, né? A gente vai ter uma classe chamada estado service e ela vai retornar uma lista de estados e o nome desse método é obter estados, né? Ou seja, um nome bem intuitivo. Aqui no estado a gente tem 3 atributos: ID, sigla e nome, que são justamente esses atributos aqui: ID, sigla e nome. Perfeito? Bom, entrando agora na parte do Hash Template, a gente vai ter basicamente a instância de um Hash Template. Maravilha. A gente tem a instância aqui dele. A gente está declarando aqui nessa string o endpoint, ou seja, exatamente o que está aqui. É exatamente o que está aqui no código, tá vendo? É o que está aqui nessa string. Então esse é o endpoint que a gente vai consumir. E de uma forma muito simples a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar essa instância Hash Template. No vídeo, né, eu estou abordando aqui este método que é o getForEntity. E basicamente ele recebe 2 parâmetros. O primeiro é o endpoint, ou seja, eu estou informando que eu quero fazer uma requisição para este endpoint. E o retorno vai ser mapeado nesta classe chamada de estado, né? que está, né, com justamente os atributos pareados com o serviço do IBGE. Maravilha. Porém, eu estou passando aqui como um array, porque como é uma lista, como são vários dados que ele irá nos retornar, então eu não deixei simplesmente assim e deixei dessa formazinha para que o Hash Template possa entender que vai retornar uma lista, né? Uma lista que será retornada, né? Então, basicamente é isso. Você declara esse método, você passa um endpoint, você passa uma lista, uma lista, né? Um array de tal objeto, né? Mas se você sabe, né, que esse recurso ele vai te retornar muitos desses dados, né? Muitos estados no caso, então você utiliza dessa forma. E basicamente o que eu estou fazendo aqui é, né, validar se o body, né, o resultado não é nulo, para poder transformar esse array numa lista. Porque aqui o meu método está retornando uma lista, então eu utilizo aqui esse comando para poder retornar uma lista. Então eu vou debugar aqui a aplicação. Lembrando que eu estou chamando a aplicação aqui, ó, na classe principal mesmo do meu projeto. Eu estou injetando aqui através do auto-array uma instância, né, de estado service, que é a minha classe. Estou chamando o método obter estado e aqui estamos nós. Aqui está o endpoint, aqui está a instância de hash template e aqui está a execução, ou seja, nesse exato momento ele está indo lá no IBGE, fazendo a consulta. Se a gente for dar uma debugada aqui nessa variável result, olha que legal, já me retornou um código 200, que é um código ok, ou seja, sucesso, a requisição foi feita com sucesso. E dentro do meu body, eu tenho aqui todos os estados mapeados, ele está como um array, como um vetor. Então o que eu estou fazendo é transformar esse vetor aqui num to-list, transformando numa lista de estados. Perfeito? Então, basicamente é isso. É um vídeo muito simples, muito objetivo. Não tem muito que estender, né, no assunto. Aqui está o resultado, né, obviamente, né, vamos mostrar aqui o resultado. A gente vê, né, que o primeiro estado a ser lido aqui nesse serviço é o de Rondônia e depois o do Acre, e é exatamente como está aqui, ó.
Rondônia, Acre, tudo mapeadinho bonitinho, entendeu? Do mesmo jeito que está aqui, a nossa aplicação está conseguindo fazer esse mapeamento, né? Esse de para. ID 11, sigla RO, nome Rondônia, é o que está aqui. ID 11, sigla RO, nome Rondônia, mapeado bonitinho. Aí vamos supor que você também quer trazer a região. Aí para poder trazer a região é o seguinte, né? Região, nesse caso, é como se fosse uma outra classe que ia ter esses atributos aqui. Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: eu vou criar aqui no meu domain uma classe chamada região, beleza? E aqui eu vou chamar esse atributo, região, perfeito? Então aqui está ID sigla nome e agora a região. E dentro da região eu também vou ter um ID, mais o que? Sigla e nome também. Então private string sigla, private string nome, perfeito. Vou fazer um construtor getter e set, né? Isso tudo utilizando o Lombok, utiliza bastante aí pra gente. Vou executar a aplicação. Se tudo der certo, tudo deu certo, maravilha. Veio aqui bonitinho, vamos lá. A região é a região ID 1, sigla N, nome Norte, perfeito. Perfeito, olha lá. Vamos olhar aqui, ó, São Paulo, por exemplo. Vamos procurar aqui São Paulo. Aqui São Paulo, olha lá. ID 3, sigla SE de Sudeste, nome Sudeste. É o que está aqui, olha lá. ID 3, sigla SE, nome Sudeste. Então, assim, não sei se você já teve experiência em trabalhar com APIs e etc., mas não tem segredo. Tipo, pretendo gravar mais alguns vídeos a respeito disso, para quem realmente é bem cru, está iniciando, etc. Mas o que a gente fez aqui foi um mapeamento de para. Os mesmos nomes que o microserviço, né, a API, perdão, do IBGE está me retornando, eu estou utilizando esses mesmos nomes. Aí o Java vai utilizar esse mesmo ID aqui, para poder fazer o mapeamento para o ID da minha classe objeto estado, entendeu? Então, é basicamente utilizar o mesmo nome. Caso você queira utilizar um nome diferente, aí você vai ter que trabalhar com algumas anotações para poder, né, dizer que você quer que aqui seja, vamos supor, em vez de ID, seja meu ID, por exemplo, mas que esse meu ID referencie o campo ID aqui do IBGE. Então você pode fazer isso por anotações, mas se você for utilizar o mesmo nome, funciona perfeitamente. Nesse caso aqui é o mais ideal mesmo, né? Não tem por que mudar, né? Os nomes já são bem intuitivos. Então ID aqui, sigla aqui. Então com isso o REST Template ele consegue fazer todo o mapeamento, tá utilizando ali o Object Mapper por debaixo dos panos, enfim. E estou conseguindo consumir o recurso através deste código utilizando o REST Template. Passo o endpoint, passo a classe que vai me retornar, e como eu sei que são muitos estados, então estou passando isso como um array. E basicamente é isso. Um vídeo muito simples, objetivo, e eu espero que vocês tenham compreendido. Valeu, galera, tamo junto, é nóis.